Salve, salve galerinha do canal Tu És Orgulho, como é que vocês estão? Eu sou o apresentador Breno Rodrigues e hoje aqui vou apresentar para vocês, né, mais um pré-jogo aí, tá, gente? Foi um tempinho que eu não aparecia, hoje tive a oportunidade, tem um pouco de tempo, né, e vou comentar um pouco, né, com vocês aqui, demonstrar minha opinião sobre o que eu espero, sobre alguns jogadores e também o clima, né, que tá para esse majestoso, sim, amigos. Hoje quarta-feira, né, amanhã, na quinta, a partir das 7h30 da noite, vamos ter um majestoso Corinthians e São Paulo, né, na Neoquímica Arena, tá, gente? A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, porque clássico é clássico, né? 50-50 para os dois lados, independente de ser em casa, ser fora de casa, campo neutro. É um jogo que tem que jogar com tudo, mano. Você tem que dar vida, você tem que ir com tudo pra cima dos caras, mano, entendeu? Mas é isso aí, gente. Antes de dar início definitivo ao vídeo, vou pedir pra vocês deixarem um like, tá? Se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. E ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E compartilhar aí com os amigos, tá? É isso aí e bora lá. Corinthians e São Paulo, jogo na Neoquímica Arena, jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Faltam 4 rodadas aí pro fim. São dois times ali que estão, ali, em meu parecer, em questão de pontos, né? O Corinthians, não me recordo agora a quantidade de pontos, esqueci de ver, perdão. Mas é coisa de tipo 3, 4 pontos assim, tá? Que os dois times estão separados. O Corinthians, se não me engano, tá na 13ª posição, São Paulo tá em 9º, 8º, por aí. Vai ser um jogo pro Corinthians alavancar de vez, né, no campeonato. Vinha de 3 vitórias seguidas, né? A gente achou que ia ter no 24 parte 2, mas acabou que a gente amargurou aí 2 derrotas seguidas, né? Uma inclusive dedicada para o Ceará, e essas perdas de pontos infelizmente custaram muito aí na classificação, né? Já o São Paulo veio de uma derrota também contra o Bragantino na Vila Belmiro. Então são times que estão muito em baixa, né, gente? Muito por questão tanto dentro de campo quanto questão fora de campo, né? O Corinthians mais com uma questão principalmente mais política, né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo aí no clube. Muitos desvios de dinheiro e agora essas questões de camisa, né? A gente sabe nem com que uniforme o Corinthians vai jogar amanhã, entendeu? Tá circulando aí na brincadeira. E outro time lá, né? O time da Vila Sônia, questão de muitos jogadores lesionados, né? Inclusive essa notícia hoje que o jogador Lucas, né, meu campo aí, atacante, acabou sofrendo uma lesão, provavelmente não vai mais atuar nesse ano. Então, notícia aí pros caras, notícia boa pra gente, né? Porque esse maluco aí, pelo amor de Deus, aí, o cara vira o Messi no jogo com o Corinthians. E também provavelmente o Oscar, né, não vai jogar. A gente sabe, teve uma complicação aí, né? Um susto. A gente espera que, por mais que seja do Ivan, a gente espera que não seja nada muito grave nessa questão. Essa síndrome, né, que ele teve, não vou me recordar o certo agora, tá? Mas é isso aí, gente. Vou colocar um pouco das informações do jogo aqui, tá? Como eu disse, Corinthians São Paulo, né, na Neoquímica Arena, 7h30 da noite. Vai ser transmitido pela Premiere, Pay-Per-View, né, Record e na Casa TV. Aí tem opções que são livres, né, TV aberta, assim podemos dizer, e via streaming, tá? A arbitragem, teremos Anderson Daron como árbitro de campo. Deus nos proteja, São Jorge, por favor, faça boa pra nós. O auxiliar 1 será o Rafael da Silva Alves, o auxiliar 2 será a Maíra Mastella Moreira, o quarto árbitro será o Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho, eita, nome grande da miséria. E o VAR vai ser comandado pelo Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Eu vou falar um pouco daqui da escalação, tá? E depois dar um pouco de opinião sobre os jogadores. Corinthians vai a campo com o Hugo Souza, que retornou, né, que já se recuperou de lesão. Vai ser um reforço muito importante. Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Tchoque, Gustavo Henrique e Bidu. Ranieri, Maicon, Carrilho e Breno Bidon. E o ataque com Guinegão e Yuri Alberto, tá? Um desfalque definitivo vai ser do Garro, tá? Assim, importante.
que ele sofreu o terceiro amarelo muito de idiota, muito imbecil, o cartão contra o Ceará, que ele levou no final do jogo. Foi uma atitude assim, muito desnecessária, sabe, do Garro. Ele já tinha ganhado a falta, o adversário já tinha recebido amarelo e não tinha necessidade nenhuma dele simplesmente ir lá e reclamar com o árbitro, sabe? Ficou muito na cara que, sei lá, ele não queria participar do jogo, entendeu? Falar um pouco aqui do time, questão por partes, tá? A zaga ali com Tioque e Gustavo Henrique tem que ser ela, porque a gente viu que o André Ramalho, né, não dá, é um jogador totalmente estabanado. É uma pena porque a gente sabe o quão bom é o André Ramalho, mas o que está acontecendo com ele ultimamente não se sabe o que está acontecendo, né? Não sei o que aconteceu não está acontecendo, enfim. E o Tioca, nesses últimos jogos que ele atuou, ele foi muito bem. Foi uma surpresa muito boa, né? A gente sabe do potencial dele. Acabou que ele se queimou muito, né? A questão da Libertadores, que ele fez um gol contra, fez algumas faltas. Acabou, muitos colocam ele, né, como principal culpado na eliminação do Corinthians na pré-Libertadores, né? E o Gustavo, Bidu e Mateuzinho, Gustavo Henrique, não tem o que falar, são os melhores aí que a gente tem ali na posição. Gustavo Henrique como sendo o nosso melhor defensor, tá? Ranieri, que volta de lesão, acabou se lesionando. Foi um jogo antes contra o Ceará, se não me engano. A gente sabe que é um jogador muito bom, dentro das limitações dele, tá? Não é um jogador extremamente bom, assim, com questão de passe, né? Que é aquela questão que a gente sabe do Ranieri, né? Mas a gente sabe, né? O pitbull da zaga, um camisa 5 muito bom. Então, para esse clássico, que vai ser um jogo muito pegado, acho que vai ser muito importante a presença dele. O Maicon, sem comentários, não tenho o que falar do Maicon. Por mim, nem estaria jogando, tem que estar fora esse cara aí, pelo amor de Deus. E Carrilho e Bidon, o Carrilho vai ser muito importante ali, provavelmente ele vai fechar ali o meio direito, né? Como ele fazia ali, foi um ponta ali, podemos dizer. O Carrilho que voltou, né, muito bem, mas a gente sabe que questão de idade, essa lesão também foi muito séria, não dá para forçar muito. Mas é um dos principais jogadores do time, né? Questão técnica, questão até de liderança, a gente sabe que é um jogador muito importante ali pro Corinthians, tá? Então esse retorno dele para essa partida vai ser muito importante. E o Breno Bidon provavelmente vai ser ele com camisa 10. A gente sabe que com o Dorival Júnior ele vinha atuando muito bem nessa função. Teve uns 2, 3 jogos de muito destaque, porém teve o azar, né, de acabar não fazendo gol, bola na trave, o jogador, o companheiro, né, não ajudava muito ele, né, vide o Roberto contra o Flamengo. Então, se ele conseguir repetir essas atuações, vai ser muito importante para o Corinthians, principalmente amanhã, que para ele, sei lá, definir se vai ser o Breno Bidon craque ou a eterna promessa que vai pipocar em jogos grandes. E o ataque ali com o Guinegão, finalmente o Guinegão e o Roberto, tá? O Guinegão vai estar sendo escolhido ali porque o Memphis Depay foi para a seleção da Holanda, né? Sabe, eliminatório da Copa, Europa, muito longe. E aí teve toda aquela questão, né, com o Atlético Paranaense, que ele jogou, voltou e saiu no primeiro tempo já, muito bravo, vou reclamar muito. A gente viu, né, algumas notícias que ele não gostou disso, de acabar sendo colocado em campo, né, precisar de um descanso. Perdão. Aquilo, mano, um cara camisa 10, ele tinha, camisa 10 um exemplar, ele não tinha que ter essas bobeiras, mas assim, acho que até questão de preservar, né, ele acabou tendo uma lesãozinha ali, mas acho que é importante preservar o Memphis Depay, né, que entre no segundo tempo e destrua. Então, mas o retorno do Guinegão eu acho muito importante, tendo em vista que o último clássico, né, no Morumbi, foi onde o Guinegão começou a entrar ali no Corinthians, entrou, e foi uma surpresa muito boa. A gente sabe que primor técnico ele não é um dos melhores, porém em questão de garra, questão de raça, ele representa e muito, ele sabe muito bem o que é vestir essa camisa aqui do Corinthians, tá? Então o Guinegão muito bom essa presença dele de volta ao time titular, né? Que vinha uma ascensão extraordinária, acabou sendo sacado. E o Roberto, mano, meu amigo, tá numa fase terrível, o Roberto.
mas a gente sabe, né, que o São Paulo é uma das principais vítimas dele, né? Então espero que ele pense nisso, que ele tem jogos muito bons contra o São Paulo e leve isso pra frente e consiga, né, fazer uma boa partida, porque o Yuri Alberto bem faz o Corinthians bem, tá? E inclusive, clássico contra o São Paulo, a gente infelizmente não sabe o que é vencer, tá, gente? Tem um bom tempo. Tava vendo aqui, nos últimos 6 jogos a gente empatou 1 e perdeu 5, tá? 0 vitórias saindo, poxa, estamos 25, 24, 23, eu nem lembro, mas tem uns 23, eu acho, de vitória do Corinthians sobre o São Paulo, tá? E também o tabu sim foi quebrado na Química Arena, mas a gente não pode simplesmente ir lá e perder de novo, tá? Seguidamente assim pro São Paulo lá na nossa casa. Porque esse é um fator muito importante, tá? Até por questão do Corinthians e também porque é um tabuzinho ali, podemos colocar, né? Contra aquele time que a gente sempre usou muito e espero que volte isso de novo, né? Fique ali anos e anos sem um rival ganhar na nossa casa, tá? Então é mais isso, gente. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. Mesmo o São Paulo tendo muitos e muitos saltos por questão de lesão. Muita lesão, né? A questão política do time também não tá muito boa. Mas é clássico, mano. A gente sabe como os dois times não estão na boa fase, é 50-50. Se um ou outro ganhar, vai alavancar. E vão usar esse jogo de tudo para conseguir né, fazer esse final de temporada muito bem. E o Corinthians tem que ganhar para fazer esse final de Brasileirão muito bom e muito confiante na Copa do Brasil, tá, gente? E é isso. Palpite pro jogo, eu arrisco 1-0. Gol do Mateuzinho, cara. O Mateuzinho vai fazer um gol amanhã, tá? À noite. Vai fazer um gol amanhã à noite. Por favor, vai ser aquele 1-0 sofrido, tá, gente? Porque assim que clássico é bom e assim que o Corinthians consegue vencer bem e alavancar a temporada, né? Espero que volte novamente aquelas 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas, né? Tá. E é isso aí, gente. Esses são os meus palpites do jogo. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Faz um tempinho que eu não aparecia. Fazendo cosplay aqui de Carrilho de pai. Mas é isso aí, gente. Novamente eu vou pedir pra vocês deixarem o like, que é muito importante pra gente, tá? Compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Pra não perder nenhum vídeo aí. Amanhã, depois do jogo, né? O jogo vai acabar umas 9h30, 10 horas. Vai ter o pós-jogo. Não vou confirmar, provavelmente vai ser com o João, que ele vai fazer o pós, tá? Então fiquem atentos aí e espero que ele faça, né, o pós-jogo muito e muito feliz, que vai ser muito bom pra gente encerrar essa semana aí, né? Esse feriado que vai ter amanhã, né? É isso aí, gente. Tô ficando nessa. Fui, valeu e falou!